Eu recebo diariamente dezenas de perguntas sobre o jejum intermitente. Nutri, afinal, o que é jejum intermitente? Ele vai me ajudar no emagrecimento? Ele vai me ajudar a ter mais saúde, ter mais disposição? Eu posso pular refeições? Porque eu aprendi que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, que se eu pular refeições isso vai fazer mal para minha saúde. O fato é que o jejum ele tem sido transmitido de forma errada. E isso está trazendo uma certa confusão. Não existe a dieta do jejum intermitente. O jejum ele não vai ser uma pílula mágica, algo que você vai colocar no seu dia a dia e isso vai te trazer isoladamente resultado. Se você não tiver uma dieta que é saudável, que é equilibrada, o jejum sozinho ele não vai fazer um milagre. Ele precisa estar associado a uma dieta que já está boa e os dois juntos, somados, eles podem sim trazer muito mais resultado. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar o que é jejum intermitente, quais são os protocolos que existem, qual que é melhor para você, quem que pode fazer jejum, quem que não pode, quais são os benefícios que você pode colher e várias outras coisas. O que é jejum intermitente? É bem simples, a gente tem duas palavras, jejum e intermitente. Jejum é que você não vai se alimentar, vai ser um período sem comer. E intermitente significa que esse jejum, ele não é algo contínuo, ele é algo que vai ter um momento de pausa, um momento de quebra, onde você vai passar do estado de jejum para o estado de alimentado. Agora, a quantidade de horas que você vai permanecer em jejum e que você vai comer, vai depender do protocolo que você vai utilizar, que eu vou te ensinar na sequência. Existem vários protocolos de jejum intermitente, eu vou falar aqui 4 que são os mais conhecidos e os mais praticados e vou mencionar um que é o que eu gosto mais de utilizar aqui na prática. O primeiro deles é o Eat, Stop, Eat, que é comer, parar, comer. Então a gente faz 24 horas de alimentação, na sequência são 24 horas de jejum, depois 24 horas de alimentação. É como se você pegasse uma semana, segunda você come, terça você não come, quarta você come, quinta você não come e assim sucessivamente. Eu acho algo bem restrito, não é todo mundo que vai conseguir fazer, talvez você já tenha que ter alguma experiência com o jejum. Não uso muito isso na prática clínica, eu prefiro utilizar esse jejum de 24 horas uma vez, 2 vezes no mês e olha lá, dependendo do objetivo, talvez algum detox mais forçado, mas na prática não é tão comum. O segundo protocolo é o jejum de 20 horas, que é conhecido como a dieta do guerreiro. São 20 horas de jejum seguido de uma janela de alimentação de 4 horas. Por que ele se chama dieta do guerreiro? Ele foi baseado lá na alimentação dos guerreiros ancestrais, que eles não tinham alimentos o tempo todo, então com certeza eles não comiam de 3 em 3 horas, não faziam 6 refeições por dia. Só que tem um quesito dentro desse protocolo que não se encaixa muitas vezes num jejum perfeito, porque ele abre uma brecha de poder comer um pouco de frutas, um pouco de vegetais crus, um pouquinho de proteína, até mesmo whey, em pequenas quantidades, mas que naquela janela das 20 horas de jejum, você poderia comer um pouquinho disso. Vai ter resultado para emagrecer? Acredito que sim, porque você vai ter uma restrição energética comparado ao que você comeria normalmente, mas não é um jejum completo. O terceiro protocolo se chama ON, que significa comer quando você tem apetite. Esse comer intuitivo, esse comer sem ter horários determinados, eu acho bem legal, mas também acredito que a pessoa precisa ter um grande conhecimento de si mesmo para poder identificar quando está com fome real e quando não é sede, quando não é vontade de comer, quando não é ansiedade. Com certeza, depois de um tempo de jejum, que você já tem essa maturidade, esse organismo bem preparado, é um protocolo bem interessante de seguir. E o quarto protocolo, que é um dos mais conhecidos, que eu utilizo bastante aqui no meu consultório, se chama Lean Gens, que é 16 por 8. Então você passa 16 horas em jejum e 8 horas são as horas que você vai se alimentar, é a janela da alimentação. Normalmente, como é que a gente faz? A última refeição, que é o seu jantar, você faz ela um pouco mais cedo, limita até 8 horas da noite, aí você vai dormir. Essas horas durante o sono, elas são consideradas o jejum. De manhã você pula seu café da manhã e estende até o almoço. Então você vai almoçar meio-dia e das 8 até o meio-dia fechou essas 16 horas. E quais são os benefícios que a gente consegue colher fazendo o jejum intermitente aliado a uma dieta de qualidade? Os estudos têm mostrado os benefícios para a saúde, para o emagrecimento, vários benefícios relacionados ao aumento da nossa resistência ao estresse, à autofagia,
são as células que já estavam disfuncionais, elas conseguem ser eliminadas do nosso corpo, que poderiam estar no futuro trazendo alguma doença, elas conseguem então serem eliminadas. A melhora da função antioxidante, a melhora da resistência à insulina, redução de glicose, redução de colesterol, de triglicerídeos, redução de pressão arterial, melhora na nossa microbiota intestinal e também redução da inflamação. É claro que todos esses benefícios a gente não vai colher de um dia para o outro, né? Comecei jejum hoje, amanhã já vou estar muito melhor. A gente precisa iniciar e aos poucos a gente vai tendo todos esses benefícios. Muitas pessoas me procuram para começar a fazer jejum intermitente ou fazer uma dieta low carb porque querem parar de usar a glicose como fonte de energia principal e conseguir queimar mais gordura, né? Oxidar mais gordura. E como é que isso acontece? Quando você está em jejum, você começa a utilizar os seus estoques de energia. O estoque de energia que você tem de carboidrato, ele está em formato de glicogênio dentro do seu músculo, dentro do seu fígado. O seu músculo, ele restringe esse carboidrato, esse glicogênio, só para o exercício. Então, no jejum, se você não faz uma atividade física, você vai usar só o glicogênio do seu fígado, que ele tem uma quantidade limitada. Em algumas horas, ele já vai estar zerado e a partir disso, o seu corpo ele vai ficar dependente de quebrar a sua gordura que está estocada lá no seu tecido adiposo, liberar essa gordura para a corrente sanguínea para que isso seja usado como energia. Essa quebra da gordura, ela vai lá no final se tornar uma gordura bem pequenininha que se chama corpo cetônico. O principal é o beta-hidroxibutirato. Então, além de você fornecer uma queima maior de gordura corporal, você também consegue fornecer mais energia para o seu cérebro numa velocidade maior, porque o corpo cetônico e os cérebros, eles se identificam muito bem. Então, o cérebro consegue ter um raciocínio maior, mais memória, tem uma resistência maior ao estresse, né? Utilizando então a gordura e não mais a glicose. Quem que não deve fazer jejum intermitente? Pessoas que são muito ansiosas, muitas vezes elas vão se prejudicar fazendo jejum, porque durante o jejum a gente tem uma liberação maior das catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina, que deixam a gente muitas vezes mais empolgados, mais agitados. Então, pessoas que já são ansiosas muitas vezes vão sofrer durante o jejum porque podem sentir mais fome, e aí isso vai deixar elas mais irritadas, mais ansiosas ainda. Então, talvez essas pessoas consigam fazer jejum lá no futuro, mas primeiro elas precisam estar muito bem equilibradas na alimentação. Para quem também que não é legal, gestantes e lactantes exclusivos, né? Bebezinhos pequenininhos que só tomam leite no peito, então a mãe não deve fazer jejum ainda. Talvez mulheres que já faziam jejum antes de engravidar conseguem manter o jejum durante porque já estão muito bem adaptadas. Mas iniciar o jejum não tem estudo ainda que acompanha mães lactantes, então não é uma recomendação. Também a gente não recomenda para crianças e também nem para idosos, a não ser que esteja acompanhado com um nutricionista e que você vai vendo que a pessoa está tendo benefícios fazendo o jejum. E durante o jejum a gente pode ingerir alguma coisa? Sim, a gente pode, principalmente bebidas que não são calóricas, café preto, chás naturais, água com e sem gás, limonada, água saborizada que você vai colocar só uma rodela de limão, um hortelã, um gengibre, uma canela. A gente pode até mesmo fazer um café mais ativado, onde a gente vai botar café preto, canela, gengibre e uma colherinha de sobremesa de óleo de coco ou de manteiga ghee. Tem energia, mas é uma energia de gordura, que é uma quantidade bem pequenininha, que não vai gerar estímulo de insulina, então não quebraria o jejum para os benefícios de emagrecimento, para os benefícios da saúde. A gente pode também fazer um suco verde que vai couve, gengibre, suco de limão, aí você bate, toma ele de manhã em jejum, não vai ter quebra de jejum, não tem praticamente nada de calorias e ajuda também no detox, na nutrição do seu intestino. E como que você vai iniciar fazendo o jejum? Se você nunca fez jejum na vida, qual que é o meu conselho? Que você inicie devagar. Comece aumentando as horas de jejum. Se normalmente você faz 10 horas de jejum, você faz a sua última refeição lá pelas 10 da noite e você come às 8 da manhã. Então, você começa a adiantar o seu jantar. Come às 9 da noite. Daí você já vai ter 11 horas de jejum. Aí você faz isso uma semana, na outra semana você vai jantar às 8 da noite. Então
Então você vai de semana em semana aumentando 1 hora de jejum, até você conseguir chegar no protocolo de 16. É muito importante que você se sinta bem durante esse jejum, que não seja algo forçado, algo que você está sofrendo, que você está morrendo de fome, que você está ficando estressado, porque isso vai te trazer mais malefícios do que benefícios realmente. Então, para você ter realmente um emagrecimento eficiente, todos esses benefícios para a saúde, tem que ser algo que consiga ser duradouro. Então, não adianta você começar sofrendo, querendo fazer jejum de 16 horas já no primeiro dia, e aí você não vai conseguir manter isso, você pode até estar perdendo massa muscular. Então, comece devagar que vai ser muito melhor. Outra pergunta bem comum é: eu preciso fazer o jejum todos os dias? Não, você pode escolher fazer todos os dias, mas isso não é obrigatório. Eu tenho clientes aqui no consultório que fazem dia sim, dia não, 3 vezes na semana, só no final de semana, e tem aqueles que fazem todos os dias porque se sentem bem. O que é importante? Você colocar na prática, ver como é que você se sente. Às vezes vai acontecer de você ter um evento de noite que você vai jantar mais tarde, daí no outro dia você não vai conseguir fazer o jejum. Então você não precisa se punir porque um dia eu não fiz jejum e daí eu não vou ter todos os resultados. Na verdade não, lembra que o objetivo do jejum é você dar um descanso para o seu organismo, para ele poder fazer uma limpeza, para o seu sistema digestivo, absortivo, para eles não precisar ficar sempre naquele trabalho, então ele vai poder se recuperar, descansar, se detoxicar, e assim você vai colher os benefícios para a sua saúde e para o seu emagrecimento. E então o jejum ele não precisa ser todo dia para você conseguir chegar nesse mesmo resultado. Mas coloca na prática e vê como é que você vai se sentir. Posso treinar em jejum, Nutri? Se você está começando agora a fazer jejum intermitente, eu te aconselho que você deixe o seu corpo se adaptar ao jejum para depois colocar o treinamento em jejum. Por quê? Porque como o seu corpo não é adaptado, você pode passar mal durante o treino, você pode ter enjoo, dor de cabeça, perder muito rendimento, então não vale a pena. Primeiro se adapte e depois você começa a introduzir uma atividade. E comece com atividades mais leves, começa com um aeróbico, depois você vai para atividades mais intensas, uma musculação, crossfit ou uma outra atividade intensa que você faz. Já para as pessoas que estão adaptadas ao jejum e vão colocar atividade física em jejum, aí pode tranquilamente já treinar leve, treinar pesado, porque o seu corpo vai se adaptado. Lembra que eu falei do glicogênio intramuscular lá no início do vídeo? Então a gente tem uma energia que está dentro do nosso músculo que ela não é utilizada durante o jejum. Ela só vai ser recrutada, ser queimada para a atividade física. Então quando você vem do seu jejum noturno e vai direto treinar de manhã, você vai lá para musculação, o seu glicogênio vai ser queimado durante essa atividade e você vai treinar muito bem, você vai ter força, você vai ter disposição, você não vai se sentir mal. Agora, no pós-treino, não é interessante você prolongar esse jejum até o horário do almoço, porque você depletou o glicogênio, você teve quebra de fibra muscular, você tem hormônios catabólicos muito altos, muito glucagon, muita adrenalina, insulina está muito baixa. Então é interessante que você, na quebra do jejum, você introduz uma proteína, talvez até um carboidrato. Agora, se você fizer uma atividade física de intensidade baixa, que não recrute muito glicogênio, muita glicose, por exemplo, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma bike, algo moderado, leve, que só queima a gordura, que não depende desse glicogênio, aí não tem problema você estender esse jejum até o almoço. Então você não precisaria fazer esse pós-treino adiantado. Então, só para ficar bem claro, pode treinar em jejum qualquer atividade, quem já é bem treinado. Quem fizer uma atividade intensa em jejum, é importante que no pós-treino quebre o jejum, faça uma refeição completa, principalmente com proteínas, talvez associado a um carboidrato. Agora, se você treinou uma atividade leve em jejum, você pode permanecer em jejum até o almoço. Por exemplo, se você foi treinar em jejum, treinou intenso, mas você quer ficar 16 horas em jejum, então você tem que fazer o seu jantar mais cedo no dia anterior, para que quando você vai quebrar o seu jejum de manhã, fechou essas 16 horas. Então, por exemplo, você estava acostumado a jantar às 8 da noite e você fazia sua quebra da refeição ao meio-dia, mas agora você foi fazer o seu treino às 6 da manhã e às 8 horas você vai quebrar o seu jejum. Então você quebrou o seu jejum 4 horas antes.
Então, essas 4 horas você poderia pegar e fazer o seu jantar bem mais cedo. Em vez de você jantar às 8, você vai jantar às 4 da tarde. Isso aí, 4 da tarde. É uma maneira de fazer, assim como você pode não fazer o jejum nesse dia de treino intenso. Posso utilizar suplementação durante o jejum? Alguns suplementos você pode sim, aqueles que não são calóricos, como as vitaminas, os minerais. Se você usa algum medicamento, também mantenha o uso dele em jejum. Agora, alguns suplementos como aminoácidos, algumas gorduras, eles vão quebrar o seu jejum. Então, creatina, glutamina, BCA, whey, ômega 3... e vão gerar um pouquinho de estímulo de insulina e vão te tirar do jejum. Então, por mais que sejam pouco calóricos, a gente quer um jejum mesmo, né? Então deixa para utilizar eles na sua janela da alimentação. E a pergunta mais comum, vou emagrecer fazendo jejum? Talvez. Lembra que o jejum não é milagroso e que você precisa ter uma dieta bem equilibrada, com déficit energético, para que, aliado ao jejum, você colhe os benefícios do emagrecimento. Quando você restringe um período de alimentação, automaticamente você está reduzindo os beliscários, os lanchinhos que você fazia, então você consome menos calorias. O jejum ele vai te deixar com a insulina mais baixa, menos glicose, vai possibilitar o uso da gordura corporal no formato dos corpos cetônicos, diminui a inflamação, melhora a microbiota intestinal, com o tempo a gente tem mais saciedade, aumento de serotonina, né, que nos deixa muito melhores, tem menos fome. Então, com a prática do jejum, a gente vai colhendo vários benefícios e isso vão refletindo no nosso emagrecimento também. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar, que eu friso muito, é que o jejum ele não vai compensar uma dieta que é ruim. Então, não adianta você fazer jejum para poder, na janela de alimentação, comer um monte de besteira, achando que isso vai fazer um milagre, porque é mais fácil você ter uma dieta equilibrada, comendo de 3 em 3 horas e emagrecer fazendo dessa forma, do que você comer mal e fazer jejum para tentar fazer essa compensação. Se você precisa organizar melhor o seu dia a dia, a sua alimentação, para buscar esse emagrecimento, eu vou deixar aqui um outro vídeo que você pode assistir depois, que vai te ajudar nesse passo a passo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra Nutri e pode deixar suas dúvidas nos comentários que eu vou responder individualmente, dúvida a dúvida. Se você não é inscrito aqui no canal, também ativa o sininho para que você receba toda semana conteúdos de qualidade que você possa agregar na sua vida e ter muitos resultados.